sejam todos muito bem-vindos ao Acesso Musical. Eu me chamo Sofia Leslie e comando esse espaço na FAP dedicado à música brasileira. Hoje a gente recebe uma super convidada especial que traz ritmo contagiante e eletrizante que mistura muita nostalgia e autenticidade. Seja muito bem-vinda, Tonton! Obrigada! Obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E já vamos começar ouvindo um som da Tonton em inglês, Sunshine. Sunshine, take your time. Remember me, if you don't mind. Sunshine, love is blind. If you want me, then you will be mine. Sun in my eyes, ooh, you make me crazy inside. I don't wanna waste your time, I just wanna call you mine. Sun in my eyes, ooh, you fill my whole soul with light. I just wanna dance all night and feel your body close to mine. Sunshine, we have no time, so kiss me twice or a million times. Sunshine, we'll be fine. Just close your eyes and let the music guide. Sun in my eyes, ooh, you make me crazy inside. Stay forever by my side, then we'll never say goodbye. Sun in my eyes, I know it's hard to keep us united. Life play with us sometimes, but you stay forever in my mind. Acabamos de ouvir Sunshine na voz de Tonton. Vamos então descobrir de onde que veio esse nome, de Antônia para Tonton, como que surgiu esse nome artístico? Tonton, eu sou chamada de Tonton acho que desde sempre, assim. Pela família em casa? Pela família em casa. Se você for ver vídeo meu de eu bebê, eu já era Tonton. Ah, nasceu como Tonton? Nasci Tonton. Meus pais me deram o nome de Antônia, inclusive porque é um nome que dá acesso a vários apelidos. Engraçado isso, né? Não, nunca tinha pensado nisso. Eu penso, naquelas conversas, né, de filho, assim, a gente acaba cogitando, mas legal ver. E como você acha que esse nome te representa agora, como artista? Eu acho que Tonton, por si só, é um nome muito musical, né? Uhum. Tonton. Sobe e desce, tem nuances. De ritmo e Sim. sei lá. Então, e é como eu me identifico. Sempre que eu me apresento como Antônia nos lugares, eu sinto que já vem um peso, assim. Eu me arrependo na hora de ter me apresentado como Antônia, porque fica. Sim. Aí, Antônia, sei lá o que, Antônia, não sei o que lá. E aí eu já sinto essa coisa desse nome, que eu acho lindo, mas que é muito forte, né? Eu acho que é um nome duro, sério. E eu acho que Tonton traz uma leveza. Traz um movimento, né? Antônia parece que é um nome mais forte e Tonton já é um nome mais ritmado até, de certa forma. Tonton Perigosa também, a gente já conversa mais. Como que surgiu esse nome? Mas você, no mundo da música, você começou a ter uns contatos maiores aos 7 anos. Foi a sua primeira introdução. Como que surgiu isso? Então, eu cresci
quer dizer, dos meus 0 aos 7 anos... 0. Eu via o meu pai tocando piano, fazendo aula de piano. E a minha irmã Luísa também. E eu achava aquilo muito incrível. E eu queria fazer parte, eu queria tocar também. Desde criança, muito pequena, eu invento melodias e músicas. Então, sempre me chamou muita atenção. Só que o professor, que eles faziam aula, só dava aula para crianças a partir de 7 anos. Então, meu sonho era fazer 7 anos de idade. E aí, eu fiz 7 anos de idade. Deu certo, eu cheguei lá. E comecei a fazer aula de piano. Então, e aí, sim. Além do violão, além da guitarra, também tem o piano envolvido. Sim, foi meu primeiro instrumento, E você toca até hoje? Toco, mas muito menos. O que te fez parar? Não sei, eu acho que eu fiquei muito vidrada pelo violão e pela guitarra quando eu comecei a aprender, assim. E o piano, depois de uma parte, começa a vir uma coisa meio teórica demais, talvez. Entendi. E fiz aula com alguns professores de piano que foram meio intimidadores, assim. É legal. Então, eu acho que a guitarra e o violão, eu tenho um professor que eu gosto muito, que é o Marcelão de Sá. E eu faço aula com ele desde que eu comecei a aprender. E eu nunca parei de fazer essas aulas, né? Então, toda semana eu toco, pelo menos um pouco, sabe? Ai, que bom. Então, é uma coisa que me motiva a estar sempre em contato com esse instrumento. E você começou a aprender o violão e a guitarra no momento da pandemia, mais ou menos, por ali? Sim. Como que surgiu esse interesse? Então, na pandemia, eu fiquei muito envolvida com música. E aí eu voltei a praticar muito piano, cantava o dia inteiro, era só o que eu pensava, escutava muita música. E aí, em algum momento, eu fiquei com vontade de aprender mais, ter mais acessos, mais skills, assim. Uhum. E aí eu comprei um ukulele pelo Mercado Livre. E aí eu aprendi muito rápido, porque é um instrumento fácil de tem tocar. menos cordas, né? É pequenininho, sei lá. Mais fácil de carregar. E aí eu aprendi meio rápido. Aí agora eu quero algo maior. Aí eu comecei a aprender violão. E aí eu comecei a aprender por conta própria. Vídeo no YouTube. E aí depois eu entrei pra aula de violão. E a guitarra também surgiu paralelo a isso ou foi um pouco depois? Paralelo, junto. É porque eu tinha um violão em casa, não tinha guitarra. Uhum. Mas eu acho que quando eu comecei a tocar violão, eu já tinha uma atração pela guitarra também, Entendi. sabe? É o desafio maior, né? Com o ukulele, que já via o violão, que já via outra coisa, sempre pensando em crescer. Sim. De algum jeito. E você acha que teve algum interesse de aprender esses instrumentos também para poder complementar os seus shows no futuro? Você também pensou em aprender esses instrumentos para poder, talvez, fazer o seu show sozinha ou fazer até uma apresentação acústica, como você está fazendo agora? Uhum. Ou foi mais por um hobby mesmo? Eu acho que eu não pensava muito nisso quando eu aprendi a tocar. Ainda não tinha essa visão de futuro ou de trabalhar com isso, sabe? Acho que foi mais pelo momento e porque era uma coisa que eu genuinamente gostava muito e sentia que eu precisava fazer, sabe? E como que você acha que o violão e, enfim, esses instrumentos influenciam o seu estilo musical de agora, da Tom Tom? Eu acho que é a forma que eu tenho de criar músicas, né? Enfim, são os meus instrumentos para criar harmonia, criar até melodia também, mas geralmente uso como base para complementar a minha voz, né? Então, enfim, é o espaço que eu tenho de criação mesmo. Acho que eu entendo por aí. Muito bonito entender desse jeito. E você, falando em criação, você foi criada, né, por artistas. Você é filha da atriz Heloísa Périssé e do diretor Mauro Farias. Sim. Existia alguma pressão na sua casa para você ser artista também? Ou quando você decidiu que ia seguir na música, como é que foi esse suporte em casa? Nunca existiu nenhuma pressão
pra eu ser artista. Mas sempre existiu muita influência, assim. Os meus pais, eles sempre fizeram muita questão de dar muita liberdade pros filhos, né? Tanto que todos os meus irmãos são artistas. Eu tenho 4 irmãos, 3 irmãs e um irmão. Uma por parte de mãe, que é a Luísa, e 3 por parte de pai. E literalmente todos fazem... Não tinha muito como fugir disso. Não tinha muito como fugir. E eu acho que muito pelo jeito como os meus pais me ensinaram a ver o mundo, sabe? Com uma liberdade, um desejo de criar. Os meus pais são muito criativos. Minha mãe estava sempre inventando coisa em casa. Então, nunca foi... Tipo, sempre fez parte da minha realidade inventar, sabe? Então não foi uma surpresa pra ninguém você ter decidido seguir nesse caminho. Não. Você sabe quando que você tem mais ou menos uma noção de quando que você falou, tá, agora eu quero ser musicista, agora eu quero ser artista? Acho que foi... Eu tive vários momentos, assim. Enfim, eu acho que eu sou uma das mais sérias da minha família, talvez. Nossa, pelo menos da minha casa, Então, mais sérias não no sentido de mais focado ou qualquer coisa, mas nisso que você falou, não foi nenhuma surpresa você ser artista. Não, acho que não foi uma surpresa, mas acho que talvez eu fosse a que mais tivesse chance de seguir algum outro caminho, Entendi. Sabe? Que já tinha isso como um objetivo maior, né? Pra poder... Porque eu sou mais na minha, assim. Acho que não é nem questão de seriedade ou não. Mas... acho que pra eu expressar alguma coisa, pra eu mostrar alguma coisa que eu faço, eu penso muito. Então, enfim, sei lá. Talvez tenha me arrependido de ter falado isso. Não, de forma alguma. Isso daqui, a gente tá aqui pra isso. Todo artista pensa muito, a gente passa às vezes por umas crises. E é não, isso. exato. Mas, enfim, eu tenho uma irmã que é professora de futebol, a Helena. E ela também... Ela borda e tal. Ela tem um lado artístico, mas o ofício dela é outro, né? Enfim. Mas todos os outros trabalham muito com, literalmente, ganham focado dinheiro nisso, com isso. Né? Apenas com isso. E não levando como um hobby. Acho que eu dispersei um pouco. Não tem problema nenhum, é pra isso. Não, o importante é falar o que você sente no seu coração, sem problemas. Falando um pouco sobre como você lida com os seus fãs. Em uma entrevista pra CNN, você disse que você não se importa em construir um número grande de fãs, mas sim pessoas que realmente estão lá pra te acompanhar e querem escutar os seus movimentos e querem ver o que você tem pra criar. Sim. Como que você entende que é o perfil dessas pessoas que te seguem e como que você se conecta com elas? Que pergunta 2 em 1 aqui pra você. Eu espero que as pessoas que me acompanhem sejam pessoas abertas. Gente, certo, gente? Né? Já fazendo uma menção ao nosso futuro aqui. Mas, enfim... Como que Eu espero que sejam pessoas que gostem de mim pelo que eu faço e não fiquem presas ao que eu já fiz, sabe? Espero que sejam pessoas que estejam dispostas a ouvir o que tiver por vir, comprar as o que próximas vier. coisas, exato. E falando em comprar o que vier e coisas que estão por vir, vamos falar de um sucesso da Tonton, que é o Tonton Perigosa. A gente vai agora, antes de conversar sobre, vamos ouvir esse som pra gente poder ter mais propriedade. Tonton Perigosa na voz de Tonton. Me sinto livre no escuro, espero por você. Só me desculpa que talvez eu possa te esquecer. Essa piscina é bem rasa, só não me deixe em casa. Eu sou curiosa, tão perigosa. Eu tô tão doida pra te ter. Seu cheiro me pira, já virou mania, viciada em você.
já te disse, baby, baby, não fica pra trás. Situações inventadas não levam a nada. Você parece perdido, só não se perde comigo. Eu sou curiosa, tão perigosa. Eu tô tão doida pra te ter. Seu cheiro me pira, já vira mania, viciada em você. Eu sou curiosa, tão perigosa. Eu tô tão doida pra te ter. Seu cheiro me pira, já vira mania, viciada em você. Nunca leve a sério um livro aberto sem mistério. Nas entrelinhas sempre tem algo escondido de você, meu bem. Acabamos de ouvir Tom Tom Perigosa na voz de Tom Tom. E vamos falar sobre essa repercussão desse sucesso que foi lançado. Pois é. Que você atingiu, inclusive, o topo na playlist Viral Brasil no Spotify em 2024. Sim. Como que foi essa notícia? Como que você recebeu isso? Como que você comemorou? Então, eu tava indo dormir. Eu tava deitada na cama, assim. Aí eu abri o Spotify for Artists, que é o aplicativo que os artistas têm para acompanhar os números. E aí, nesse aplicativo, você consegue ver as playlists que colocam suas músicas. E isso era um hobby, porque às vezes tem os nomes engraçados e tal. E aí eu tava vendo, aí eu vi Top Viral. Aí eu, oxe, o que é? E tinha o símbolozinho do Spotify do lado, que geralmente é de playlists editoriais do Spotify, enfim. Que é uma coisa difícil, muito difícil de você entrar se você não tiver lançado por alguma gravadora ou algum selo que tenha acesso a isso, sabe? Uhum. E eu nem sei se o Viral é considerado uma playlist editorial, mas enfim, é alguma coisa do Spotify. E... enfim, aí eu tava deitada vendo, aí eu, Aí eu tirei um print e mandei para as pessoas da minha distribuidora. Já era tipo meia-noite, sei lá. Aí, gente, o que é isso? Aí eu fiquei meio em dúvida se era alguma playlist que tinham imitado o nome Top Viral e colocado minha música. Comecei a viajar, assim. E aí, caraca, Tom, você tá no Top Viral do Spotify, sei lá o quê. E aí eu, caraca, não acredito. Fiquei muito feliz. Lógico. Porque Top 1 é muita coisa. Eu nem cogitava que isso seria uma possibilidade quando eu lancei, sabe? Você lançou mais pra cair no mundo. E quando tem esse reconhecimento, né? Deve ser muito... muito legal. Muito positivo. Parabéns, mais uma vez, por isso. E vamos ainda falar sobre as suas criações. Mania 2000, você criou... Sim. Você começou a compor as melodias, os seus singles, que fazem parte desse álbum, com 15 anos. E você lançou quando você tinha 17 anos. 18 anos. O que aconteceu nesse caminho, nesses 3 anos de trajetória? Ou eu tinha 17? Foi mais de 2 anos. Acho que a gente pode partir daí. Como é que foi esse processo, tanto da criação das músicas e para poder lançar elas pro mundo, de fato? Então, eu comecei a criar minhas músicas de uma forma muito orgânica. Eu tava começando a absorver muita coisa e... em algum momento, eu comecei a ter muita vontade de colocar tudo que eu tava absorvendo pra fora, do meu jeito. E aí eu comecei a tentar compor. Foi uma vontade, tipo, muito intuitiva, assim, que eu precisava fazer isso, sabe? E aí eu comecei a tentar compor. E até hoje, pra mim, é uma coisa difícil de se fazer. Olha. Mas você acha que pela motivação ou por querer sentar e compor? O que você acha que te bloqueia, entre aspas, mais assim? Eu sou muito autocrítica. Então, principalmente com letra, assim. Então, sempre que eu pego o violão e tento criar alguma coisa, sai algo. O difícil é eu gostar do que saiu, sabe? Entendi. Então, pra mim, é um processo difícil.
Mas, enfim, eu comecei a compor. E era uma época onde eu tava muito aberta, muito livre, tipo, nesse novo momento, sabe? Gostando muito disso. Então, eu era muito aberta para as ideias que vinham. E era muito atravessada o tempo todo, sabe? Toda vez eu tinha uma ideia me atravessava, eu ia lá, anotava. Eu não posso perder isso, vem cá. Exato, eu não posso perder isso. Então, eu era muito atenta para o mundo e para as coisas ao meu redor. Eu acho que isso estimulou muito a minha criatividade. E é muito de momentos, né? Altos e baixos. Lógico. Tem épocas onde eu sou muito atravessada, toda hora chega uma ideia. E tem épocas que eu tenho que fazer um esforço hercúleo para conseguir criar alguma coisa. Mas, enfim, aí eu comecei a ter essa necessidade de compor. E aí as músicas foram vindo. E a minha maior dificuldade, uma das, é mostrar pela primeira vez para alguém. Então, eu tinha algumas músicas, mas que eu guardava pra mim, assim. E aí, no momento em que eu comecei a mostrar, eu comecei a ficar mais tranquila com isso. Eu vi que as pessoas gostavam, sabe? Você comentou da Raquel, que é a sua irmã, que sempre te deu esse apoio no meio da música e também é a sua mentora. Uhum. Ela sempre foi a primeira pessoa a escutar os seus sons e aprovar ou rejeitar? Não. Quem foi? Meu pai. E minha mãe também, mas acho que mais meu pai. Porque o meu pai é muito fã das minhas músicas. Que bom. E sempre me apoiou muito nesse sentido. Minha mãe também, claro. Mas ele é a pessoa que escuta e, tipo, tem opiniões, sabe? Ele é muito ligado à música também. Ele é diretor, mas ele ama a música. Tanto que ele começou a tocar piano e foi a partir dele que Sim, te total. deu esse pontapé inicial, né? Total. E então ele é a pessoa que eu mostro, é a pessoa que eu mais me sinto segura de mostrar, sabe? E é legal até quando tem um pensamento crítico, né? Sobre o que você mostra, e dá uma segurança maior. Sim. Imagino eu, né? Sim, total. E você lançou o seu EP de forma independente. É. Quando você foi planejado você lançar assim? Você queria, de fato, ter alguém pra te apoiar? Como que foi esse pensar? Eu só queria lançar. E eu não tinha muitas pretensões, assim, sabe? Eu só tinha vontade de colocar pra fora, assim. Então, eu sempre vi potencial nas coisas que eu fazia, mas eu não tinha estrutura nenhuma quando eu lancei minhas músicas, sabe? Não tinha um planejamento, tipo, se bombar, vou fazer isso. Ou então, quando lançar, eu vou fazer um show aqui, aí depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tipo, eu não tinha um plano, era só lançar. Quero botar pra fora. Quero botar pra fora, eu preciso botar pra fora. E aí é isso. E colocou pra fora. Coloquei. E lançou e chegou, enfim, atingiu números lindos. E nos seus momentos de composição, você costuma compor sozinha, mas você tem planos no futuro de ter alguém te ajudando nesse momento? Sim. Tenho. Quem? Não sei se alguma pessoa em específico, assim, mas eu tenho muita vontade de ter mais trocas nessa hora, sabe? Porque eu comecei a compor em um momento onde eu não conhecia ninguém que fazia música também. Então sempre foi um espaço muito pessoal e muito íntimo, por eu não ter outra possibilidade, sabe? Eu tinha minha irmã, Raquel, mas que acho que até então a gente não tinha tanto essa troca de mostrar músicas e tal. Então sempre foi um espaço muito íntimo e eu aprendi a lidar com esse processo dessa forma. Mas ultimamente eu tenho tido cada vez mais desejo de ter mais pessoas em volta, sabe? Ter pessoas criando junto, porque estar envolvida nesses espaços me inspira muito, muito, muito. Até o que eu tava falando, né, da exposição do Andy Warhol, que eu vi aqui na FAP. E ele tinha aquela sala, o Silver, sei lá o quê, que tinham vários
vários artistas iam e criavam ali, era um espaço criativo que as pessoas compartilhavam, iam trocando. E só de eu ver essas coisas já me brilha o olho, sabe? De vontade de fazer parte de lugares assim também. De estar junto, né? Porque é isso, acho que o ofício do artista é um pouco do, claro, se expressar, mas também tem muito de ouvir o outro e de somar e de criar, né? Então que venham mais projetos juntos com outras pessoas, que venham composições em coletivo. E falando de apoio com outras pessoas, você trabalhou com o Guilherme Lírio por um tempo, você teve o apoio dele como produtor. Guilherme Lírio, que já teve produtor. E ele teve contato com muitos grandes nomes também na música. Ele trabalhou com Gilberto Gil, com Ana Frango Elétrico. Sim. Então, como é que rolou essa troca? E o que você tirou de aprendizado disso? Então, ele é muito amigo da minha irmã Raquel, melhor amigo, assim. E, como sempre, eu fui lá buscar ajuda pra Raquel. Raquel, com quem eu produzo minhas músicas? Ela com o Gui, produz com o Gui. E, enfim, eu já admirava muito ele, sempre admirei. Porque, enfim, todos os trabalhos e tudo, sabia que era uma pessoa muito incrível, muito criativa. E aí eu fui atrás. E acho que a Raquel já devia ter comentado com ele alguma coisa também sobre minhas músicas, sabe? Mas aí a gente começou esse processo, eu mostrei algumas músicas, e aí ele falou, vamos produzir essas. E aí... Vamos produzir essas, produziu essas músicas. Vamos produzir essas. Acho que tinha, mostrei mais 8, assim, a gente escolheu 5 juntos. E aí ele fez as pré-produções, e aí depois a gente foi pro estúdio e gravou. Que legal. E o que você sentiu de maior diferença em ter ele e fazer por conta? Tudo, assim. Ele foi muito incrível, muito parceiro nesse momento da criação das músicas. Acho que trouxe uma maturidade também, sabe? Até porque quando eu escrevi minhas músicas eu tinha 15 anos, ou seja, maturidade 0. E... enfim, sempre, pensei bastante sobre as coisas da vida, mas eu acho que ele conseguiu trazer um ar muito chique, sabe? Muito pensado, muito divertido também. Nas formas das músicas, ele me ajudou muito e criou vários riffs e solos e arranjos incríveis que eu amo. E eu falo, caraca, que bom que isso aconteceu, sabe? Esse encontro existiu e que a criação do Gui faz parte das minhas músicas também. Que bom. E uma dessas músicas foi Como Iguais. Então chegou a hora de escutarmos Como Iguais, na voz de Tom Tom. E no meio dessa gente tão perdida quanto eu estou, todos são tão diferentes, mas tentando ser iguais. Eu não sei mais o que é que eu tô fazendo aqui, porque jamais gostei de ficar pra trás. Eu não sei mais o que é que eu tô fazendo aqui, porque jamais gostei de ficar pra trás, como iguais. E jamais gostei de ficar pra trás. Jamais. E no meio dessa gente tão perdida quanto eu estou, todos são tão diferentes, mas tentando ser iguais. Eu não sei mais
O que é que eu tô fazendo aqui? Aqui, porque jamais gostei de ficar pra trás. Pra trás, eu não sei mais. O que é que eu tô fazendo aqui? Aqui, porque jamais gostei de ficar pra trás. Pra trás, como iguais. Jamais gostei de ficar pra trás. Jamais. Acabamos de ouvir Como Iguais na voz e violão de Tom Tom. Vamos falar então sobre essa Tom Tom atriz, que já teve algumas participações também, tanto no teatro quanto no cinema. Sim. Com 11 anos, você fez parte do espetáculo infanto-juvenil Alice no País da Internet. Sim. Como que surgiu isso? Surgiu pela minha mãe. Ela... Enfim, a gente foi chamada pra fazer esse musical. Era um musical. A gente não cantava, mas era um musical. E aí ela era a Alice, eu era a Coelha e a Luísa, minha irmã, era a Rainha de Copas. E quando eu era mais nova, eu falava que eu queria ser atriz. Nessa época, eu acho que eu queria ser atriz. E, enfim, sempre pedia pra minha mãe ir atrás de teste pra mim e tal. Mas ela sempre segurou muito, sabe? Mas aí surgiu essa oportunidade da gente fazer nós três juntas. E foi muito legal, foi muito divertido. Foi aí, inclusive, que eu conheci a minha primeira professora de canto, Fátima Regina. Ela era preparadora vocal da peça. Nossa, que incrível, que conexão boa pra você. Né? Mas ali, a partir daquele momento, você decidiu que queria ser atriz e cantora? Ou em que momento você decidiu não ser mais atriz e sim também cantora? Eu acho que na pandemia também, quando eu decidi focar na música, sabe? Acho que esse lado da atriz, eu não sei se algum dia eu vou deixar totalmente pra trás. Que bom. Até porque é uma coisa que eu gosto muito, mas eu me sinto muito mais confiante na música. E um não anula o outro, né? Nada impede você de continuar fazendo trabalhos. Pois é. Aos 17, você também fez parte do musical de Javaniar. Sim. Um tanto flor, um tanto mar, apresentado no Teatro Itália. O que mais te chamou a atenção? O que você levou de aprendizado? Eu conheci pessoas muito legais nesse musical. Foi um musical feito por uma equipe majoritariamente de mulheres. Era um elenco todo feminino. E eu era a mais nova da peça. Disparado a mais nova. Então, eu tive muito espaço para aprender com pessoas que já estão nesse mercado há muito mais tempo, que trabalham há muito mais tempo que eu, têm muito mais experiências, enfim. Então, foi uma época onde eu amadureci muito, sabe? E fiquei muito próxima da Leila Maria, que é uma grande cantora também. E, enfim, ela é incrível. Foi um grande encontro que eu tive nessa peça profissional. E esse espaço que a gente fala também, né? De conseguir estar com outros artistas e ter novas inspirações. Sim. Então, pra vida a gente acaba levando isso. Exato. Que momento bom. E você também teve uma outra experiência muito grande, com grandes nomes, que foi a sua participação no filme Uma Fada Veio Me Visitar. Sim. Recente, até em 2023, estrelado por Xuxa Meneghel. Como que foi? Por favor, como que você se sentiu? Como que você chegou até lá? Então, lembra que eu falei que eu pedia pra minha mãe ir atrás de teste pra mim? Ela, às vezes, conseguia um ou outro. E aí, o que ela achava tranquilo de eu fazer, eu fazia. E aí, quando eu tinha uns 12 anos, eu fiz um teste pra um filme da Viviane Jundi, que é quem dirigiu Uma Fada Veio Me Visitar. E aí ela tinha gostado muito de mim, mas não passei para aquele papel. Mas ela disse que ela tem uma pasta com vários nomes de pessoas que ela gosta
mas que acha que não encaixa pra tal papel específico e tal. E aí, de vez em quando, ela dá uma olhada quando ela tá indo atrás de pessoas pra um novo projeto. E aí ela viu meu nome e lembrou de mim. Caraca, essa menina pode ser boa pra fazer a Luna, que é a personagem que eu fiz. E aí ela foi atrás de mim. Só que nesse momento que ela foi atrás de mim, eu tava muito focada na música. E eu já tava quase pensando em não ser mais atriz, sabe? Nossa. E ela foi atrás de mim. Eu achei estranho. Tipo, gente, será que ela tá vindo atrás de mim? Será que não é a Luísa, minha irmã? E aí, não, era eu. E aí, depois que ela foi me explicar essa história, aí eu fiz a primeira fase do teste, passei. Aí eu fiz a segunda, passei, fiz a terceira. Aí eu fui passando até que cheguei na fase final de ganhar o papel pro filme. E chegou, e você teve um set com muitas pessoas que também são importantes no mercado. Você já conhecia a maioria? Quem que você conhecia, quem não conhecia? Boa pergunta. Agora eu não tô lembrando, porque tem muita gente que a gente acaba conhecendo meio por alto, assim. Mas... Era um elenco muito diverso, né? Tinham pessoas um pouco mais próximas da sua faixa etária, mas também tinham... Eu conheci muita gente nova, muita gente nova. Eu acho que a maioria dos set eram de pessoas novas na minha vida, assim. Que talvez pudessem conhecer minha mãe, minha irmã, mas não tinham um contato comigo, sabe? Entendi. E pra você foi tranquilo se familiarizar com essas pessoas? Sim. Eu amo estar em lugares onde eu não conheço ninguém. Ai, que bom! Que bom, então você gostou de estar aqui, imagino também. Sim, claro. Eu realmente, eu tenho essa coisa. Eu amo estar sozinha em lugares que eu não conheço ninguém. É uma página em branco, né, de alguma forma. Você chega e o que você mostra é o que é. E Total. A gente também tem você no ramo da animação com dublagem. Você fez uma participação muito importante em Deu Preguiça. Me gaguejei. Quais desafios que você enfrentou nessa nova vertente? É muito difícil dublar, assim, no começo. Porque, enfim, não teve uma preparação. Eu nunca tinha feito isso antes na minha vida. Uau! E aí, eu entrei no estúdio e falaram, dubla aí. Óbvio que me ensinaram, né, antes, mas foi muito rápido. Um processo agilizado, né? Então, não teve, sei lá, testes que eu fazia antes de dublar, sabe? Era uma coisa, tipo, gravava e já era oficial pro filme, assim. Uau! Pode refazer, claro, tipo, dubla, não ficou bom, refaz. Mas era muito já direto. Então, esse foi um grande desafio. Nossa, uma pressão altíssima, Uma pressão altíssima. Era protagonista. E porque mistura, né, muito pra ser dublador tem que ser ator, então também misturar essa interpretação, mas de uma coisa que não é você totalmente fazendo, então... Sim. Muito complexo. Sim. Mas você faria de novo? Faria, eu amei fazer, porque na atuação, às vezes eu tenho uma dificuldade dessa grande exposição, assim. Porque é você, com o seu corpo todo, com a sua voz, com as suas expressões, com o seu jeito de se mexer, sabe? E na dublagem é só a sua voz, o seu jeito de interpretar muito focado nisso, assim. E como eu acho que eu tenho essa coisa de cantar, da música, eu acho que a minha voz é um dos jeitos que eu mais consigo me expressar. Então, eu faria com certeza de novo, eu achei muito legal. Faz todo sentido. Sim. E ainda sobre você no ramo da atuação, vem uma nova estreia ano que vem, a princípio, com a Thalita Rebouças. Diga um pouco sobre, conta o que você pode, né? O que não vai... Também não vamos contar a série inteira. Então, é uma série que se chama Juntas e Separadas, que vai pra Globoplay. E quem é você nessa série? Eu sou a Dora, filha da Natália Lage com o Bruno Mazeu. É uma série sobre 4 mulheres que estão passando por crises dos 40 anos e retrata dificuldades de cada uma dessas 4. São mulheres separadas dos seus maridos, né? Por isso que é Juntas e Separadas. E aí cada uma passa por experiências muito específicas e profundas, assim. Então,
Acho que vai ser uma série muito legal. Eu amei ter feito. Que bom, então estamos ansiosos para assistir. E falando em crise dos 40, vamos então ouvir Crises 2000, Crise 2000, na voz de Tom Tom. Palavras não saem, lágrimas caem, pensamentos a mil, e as crises 2000. Se tudo é a vida enquanto vivemos, que importa é agora e o resto é de menos. Se tudo é a vida enquanto vivemos, que importa é agora. Palavras não saem, lágrimas caem, pensamentos a mil, e as crises 2000. Cabeça ardente e a garganta quente, boca salgada e a bochecha molhada. Se tudo é a vida enquanto vivemos, que importa é agora e o resto é de menos. Se tudo é a vida enquanto vivemos, que importa é agora. Relógio não espera, imagina quem dera. Minha dor é sincera, não sei mais se é o fim de uma era, o que o destino me espera, e a vida libera o que não dá mais. Acabamos de ouvir Crises 2000 na voz e violão de Tom Tom. Sobre repercussão de alguns sons seus, qual que foi o alcance mais inesperado que você teve, que te marcou, que você leva como uma motivação todos os dias? Tom Tom Perigosa, com certeza. Por conta do marco no Spotify ou por outras coisas também? Eu acho que por ter alcançado muitas pessoas de uma forma tão orgânica, sabe? E você é chamada de Tom Tom Perigosa nas ruas? Aham. Você gosta? Gosto. Que bom. E você deu uma entrevista também na revista Caras e Metrópolis, que você fala sobre a sua carreira e essas influências que você tem. Como que você lida agora com essa nova etapa que você tem de envolver também as suas redes sociais e de falar também um pouco quais são as suas influências e quem te inspira? Sim. Rede social é uma coisa pra mim, assim, porque eu sinto que eu ainda tô descobrindo muito as formas que eu me sinto confortável de me expor, sabe? Até que ponto, o que postar, o que não postar. E a gente tá nessa era que, de fato, as redes sociais são muito importantes para impulsionar o trabalho, né? Os trabalhos. Então, eu sou muito grata por tudo que a internet fez por mim nesse meu primeiro lançamento e gosto muito dessa troca que as redes sociais possibilitam a gente de ter com várias pessoas, né? Mas às vezes é muito doido também, porque, por exemplo,
Tão Tão Perigosa fez um super sucesso nas redes sociais, tiveram números muito legais, mas ao mesmo tempo, como é tudo virtual, se eu desligo meu celular, nada mudou, ninguém escutou minha música, sabe? A não ser que eu encontre alguém na rua e fale, você é tão perigosa. O que é muito legal também, porque você tem alguma ideia real das coisas que acontecem nesse mundo virtual. Que não tem essa troca física, né? A gente vê lá um comentário que é muito bom, mas também Sim. Esse calor humano, às vezes, a gente sente falta. E tem algum comentário de algum fã que te marcou? Ou algum episódio com os seus fãs nas redes sociais que você acha que recebeu esse reconhecimento e foi impactante? Ou alguém na rua? Eu acho que quando as pessoas vêm me escrever, tipo, Tom, tava passando por um momento difícil, mas as suas músicas me acalmam, me alegram, é um momento de leveza no dia, sabe? Então, essas coisas são muito boas de se ouvir. Ou então, quando alguém me pede uma foto na rua, aí eu vou abraçar a pessoa e eu sinto que o coração da pessoa tá acelerado, sabe? Essas são coisas que acontecem e me preenchem de alguma forma. Tipo, caraca, as músicas realmente atravessam, sabe? Então, é até emocionante ver isso acontecendo, porque esse contato com as pessoas, essa troca, às vezes acaba se perdendo num mundo que é tão virtual e cada um por si, né? Com certeza. E como que você descreve o seu estilo musical? O que você acha o que você espera transmitir com as suas músicas e que você realmente sente que você transmite? Eu espero que as minhas músicas sejam autênticas, que as pessoas consigam... que as pessoas sintam que elas estão escutando algo novo, algo legal, e que consigam atravessar elas, que elas se identifiquem com as letras e com as melodias, consigam sentir essa leveza e, sei lá, vontade. Quando você escuta alguma música e te preenche, sabe? Tem alguma parte que você quer escutar 1000 vezes. Enfim, acho que eu espero conseguir me comunicar com as pessoas. Eu acho que, no fundo, é sempre sobre conseguir se comunicar, sabe? Expressar e alcançar. E você teve uma experiência muito bonita também, que a gente até acompanhou na televisão, no programa do Caldeirão do Hulk, né? Do Luciano. Que você foi cantar Tom Perigosa, super solta, leve, dançante. Como que foi pra você ter tocado não só para uma TV, mas também para as pessoas que estavam lá? Porque tinha uma plateia, tinham artistas, tinha um público muito diverso te assistindo. Sim. Aquilo foi um marco, assim. Eu acho que no momento em que passou na Globo, deu uma alavancada em tudo. E que aí... bom. E muitas pessoas chegaram até mim através do programa, né? Mas foi muito legal. Eu fiquei nervosa, mas ao mesmo tempo, sempre que eu fico nervosa antes do show, quando eu entro no palco, tudo aquilo some, sabe? Só aquele momento tá valendo na minha cabeça, assim. Então, bate aquele nervosismo, mas eu sinto que foi muito tranquilo, foi muito leve ter feito. A equipe era muito querida, a minha mãe tava lá, então ela ficou chocada. Quando ela me viu entrar, ela ficou assim, Antônia? Tipo, ela demorou pra realizar... Filha, você aqui. Pra perceber que era eu. E aí, então, foi um momento muito legal. E foi muito bonito de ver. Além da sua leveza, lá também, a troca que vocês tinham, ela cantando junto com você. As duas emocionadas, você com muita energia. Foi muito bonito de ver. Que bom. Obrigada. E falando em ver, a gente também vai ver mais o seu clipe. Ver se atrasa. O que temos de spoiler pra ele? Então, é um clipe diferentão, assim. Alternativo. Tá. É filmado com uma handcam, então é uma qualidade muito específica, né?
uma câmera de baixa qualidade, mas que foi toda a proposta do clipe, assim. Eu tô dentro do carro e é um clipe todo em reverse. Uau! Então eu decorei a música toda em reverse. Meu Deus, tá. A música vai se atrasa. Então... E ficou muito sutil. Talvez não seja tão óbvio que tá tudo em reverse, né? Quando você for assistir, acho que você vai entender. Mas eu acho que essa sutileza também ficou engraçado, porque tem algo esquisito ali. Entendi. É esquisito o clipe. Mas muito legal também. Eu acho que vai ter uma galera que vai gostar muito. Assim. E tem toda uma conexão, né? Porque você fala do tempo, você pede pra ele mais devagar. Total. E de repente, o que tá acontecendo que não dá pra entender? E foi uma ideia sua original ou teve dedinho de alguém? Minha da Raquel. Surpreendendo todo mundo, ela sendo seu braço direito. Que bom. Um beijo pra Raquel, que já foi citada alguns momentos aqui. Ela que tem essas ideias loucas. Inovadoras, assim. Vamos chamar assim. Incríveis. Sou muito fã. Que bom. E você tem o lançamento de um novo single. Não um lançamento marcado, mas você tem um novo single escrito que talvez vá ser lançado pro mundo. Sim. Qual que é o nome dele? Olha. E do que ele fala? Fala sobre a sensação de tá se apaixonando, assim, muito forte. Eu escrevi essa música, ela foi um processo, assim, porque quando eu comecei a namorar, eu comecei a escrever essa música, e aí eu fiz a melodia dela, e a letra, ela foi sendo feita junto com os momentos que eu tava vivendo durante essa primeira experiência, assim, de namoro sério, sabe? Então, não necessariamente namoro sério, um namoro sério, mas a primeira experiência de estar muito, muito envolvida com uma paixão, de uma forma muito intensa. E eu percebi que a paixão, pra mim, é um dos sentimentos mais fortes, que ocupam um espaço inteiro dentro de mim, assim. Então, é uma música muito sincera, muito intensa, sabe? De letra, a forma como eu me expresso, e eu gosto muito dela. Eu acho que quando eu escuto ela, eu sinto que eu falei e cantei exatamente o que eu queria dizer e o que eu tava sentindo naquele momento, assim. Que bom que passou o recado da forma que você queria, né? Uma música que que consegue expressar. Total. O que você quer. E falando em músicas que falam sobre paixões, vamos então ouvir uma das paixões também, uma das inspirações de Tom Tom, Erasmo Carlos. Vamos escutar a música Gente Aberta. Eu não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa é gente aberta, se o amor chamar. Eu vou. Pode ser muito bonito o mar, o sol e a flor, mas se não abrir comigo, não vou. Não vou. As pessoas que caminham, seja lá pra onde for, é uma gente que é tão minha que eu vou, que eu vou. Quem não tem nada com isso, veio a vida e não amor. Gente certa é gente aberta, se o amor chamar, eu vou. Eu não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa é gente aberta, se o amor chamar, eu vou. Pode ser muito bonito
pessoas que caminham, seja lá pra onde for. É uma gente que é tão minha, que eu vou. Quem não tem nada com isso, veio a vida e não amor. Gente certa e gente aberta, se o amor chamar, eu vou. 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 Acabamos de ouvir Gente Aberta, de Erasmo Carlos, na voz de Tom Tom Perigosa. E sobre as suas inspirações e referências, além do Erasmo Carlos, você também se inspira muito no Mac DeMarco e nos Beatles. Qual o aspecto musical de cada um deles que você acha que você puxou pra você? Eu acho que as pessoas que eu me inspiro são pessoas que eu sinto que criam de uma forma muito original, sabe? E o que eu mais busco é tentar me conectar com o que é meu e a minha forma de criar e a minha forma de me expressar. Então, sempre que eu vejo pessoas que parecem se expressar de uma forma única e autêntica, aquilo me encanta, sabe? Então, as minhas referências são principalmente por essa forma única de colocar pra fora a música de alguma forma. De se expressar. É. E falando sobre colocar pra fora, seus próximos shows, sua agenda, como que ela está? Como que a gente pode te acompanhar? Então, tem o clipe Vê Se Atrasa, que a princípio lança dia 12 de junho. Dia dos Namorados, hein? Pra celebrar o amor. Exato. Tem alguma inspiração? A gente tava querendo lançar até meio de junho. E a gente pensou, Dia dos Namorados pode ser uma boa. É a música que fala de amor e tal. Então, é isso. Dia 12 de junho estará lançado o clipe. E vamos então agora escutar, Vê Se Atrasa, na voz de Tom Tom, antes de finalizar o nosso programa. Sim. O tempo e como o tempo passa, então fica e me abraça. O relógio vê se atrasa. Não sei como falar de amor, mas quero que você fique, baby, por favor. E o resto eu não me manifesto. Sabe que eu sou difícil, poucos vão me conquistar, mas agora eu juro vou ficar. Com você é sempre assim, como um som do Tom Jobim. Vamos morar juntos em Berlim. O tempo e como o tempo passa, então fica e me abraça. O relógio vê se atrasa. Não sei como falar de amor, mas quero que você fique, baby, por favor. E o resto eu não me manifesto. Sabe que eu sou difícil, poucos vão me conquistar, mas agora eu juro vou ficar. Com você é sempre assim, como um som do Tom Jobim. Vamos morar juntos em Berlim. O tempo e como o tempo passa. Acabamos de ouvir Vê Se Atrasa, na voz e violão de Tom Tom. Tom Tom, agora você tem um momento para divulgar suas redes sociais, falar onde a gente te acompanha e o que está por vir. Então, vamos lá.
o que está por vir. O single Olha, que está por vir aí, logo também. A série Juntas e Separadas, que ainda não sei a data. Globoplay. E acho que por enquanto é isso. Já é bastante coisa, né, no carrinho. Frente. Então acompanhe sempre as redes sociais da TomTom. Instagram, TomTom, com 5 M's no final. TONTOMMMM. TikTok, TomTom, TONTOM. Spotify, TomTom também. E, enfim, acho que é isso, né? Na dúvida é TomTom. Na dúvida é TomTom. E aproveita esse momento já pra te agradecer muito por ter participado. Obrigada. Foi um programa muito lindo, um programa muito leve. Sua voz encanta, suas notas também. E a nossa temporada vai fechando por aqui. Foi um processo muito bonito, um projeto muito bonito. E agradeço vocês também que estão acompanhando a gente até agora. Beijo, tchau, tchau.